Uma missão na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é um dom de Deus. É uma oportunidade para descobrir quem você é. É uma oportunidade para reconhecer a mão de Deus, não somente na sua vida, mas na vida das pessoas que você é honrado a servir. Uma missão é uma oportunidade para descobrir o grande amor do Pai Celestial para cada um de seus filhos e sentir este amor por eles. Uma missão é uma oportunidade para esquecer dos seus interesses e para focalizar no bem-estar do seu próximo. E quando eu cheguei no Brasil pela primeira vez para fazer a minha missão, eu fui a Minas Gerais e servi no estado inteiro. E quando eu cheguei, eu sentia que eu estava chegando em casa, porque sentia tão natural de estar lá. Eu não sentia como estrangeira. Eu não sei, está em nosso sangue. Não sei porquê. Eu recebi a chamada e eles perguntaram se houve uma preferência para servir. Então eu pedi servir no Brasil. Foi completamente diferente. Tão diferente do que aqui. Porque nós chegamos em Santos e fomos encontrados pela secretária da missão e nós fomos a São Paulo. Nós fomos lá de trem. O que foi interessante, eles tiveram um trem que subiu a montanha com cabo, não é? E foi bem impressionante aquela viagem somente a Santos a São Paulo. E eu não posso esquecer a minha impressão do país e do povo e a língua e a diferença. E tudo foi completamente diferente do que eu estava acostumado. Eu gostei. Nós fomos encontrados pelo secretário de missão chamado Kersley. E eu estava lá com 2 outros missionários e fomos designados a falar alemão, não português. Então a primeira missão foi feita em alemão, porque eles não tiveram o livro de Mormon, nenhuma escritura em português naquele tempo. E não foi traduzido até mais tarde. E nós regozijamos quando eles completaram a tradução em português e nós começamos a trabalhar com o povo brasileiro. Mas até aquele tempo nós trabalhamos somente com os alemães em bairros alemães e não onde eles estiveram completamente separados até na igreja e falamos somente alemão. Quando eu fui para a minha missão, eu fui para a Bahia. Então eu sou baiano, eu sou o baiano da família. Meu pai ele era o paulista, mas eu acho que ele é carioca agora. E meu avô, ele é paulista. Então nós temos uma guerra para dizer qual é o estado melhor. Eu acho que é Bahia, com a acarajé, com a capoeira e com o elevador em Salvador. Então eu gostei bastante da Bahia, servi lá com um povo tão especial, eu amo tanto eles. Campo Belo foi a minha primeira designação. Depois Santa Amaro e depois eu fui ao sul, a Joinville e Jaraguá e Rio Grande do Sul. Mas primeiramente fui designado a trabalhar em São Paulo. Quando a gente fala a respeito de missão em nossa igreja, é uma missão de tempo integral. Os jovens saem da escola, eles pagam para tudo que eles fazem.
durante esse tempo, geralmente 2 anos para os rapazes e 1 ano e meio para as meninas, mas a gente sai para compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo, novamente referindo ao meio que minha mãe, meu pai, conduziram as suas vidas, é de amor. E não há melhor maneira para compartilhar o amor que a gente tem do que falar a respeito do Senhor Jesus Cristo. Ele é amor. E por isso é uma oportunidade muito significado para a gente usar 2 anos para fazer nada mais do que contar a história do Evangelho de Jesus Cristo. Eu gostei muito da primeira missão, mas foi uma experiência bem diferente. Porque nós trabalhamos num país que falava português e nós aprendemos uma língua estranha, alemão. E esta foi diferente. E eu nunca fiquei acostumado ao Brasil falando alemão. Eu vi Evelyn a primeira vez na casa de Lou Burley. Eu fui lá, Lou Burley foi um bom companheiro meu em Brasil. Então eu fui lá visitá-lo. Ao entrar lá, eu encontrei com Evelyn. Esta foi a irmã da Helen, a esposa do Lou Burley. E, naturalmente, como eu já disse, foi amor na primeira vista. Ela foi tão bonita, agradável a conversar, e ela também vestiu-se muito bem, muito bem. Naturalmente, foi amor de primeira vista. Se comportava com interesse para mim. Ela dançava bem. Ela aprendia algumas danças também, samba e rumba, e outras danças, mas ela aprendeu bem. Nós dançamos bastante. Nós dançamos nas quartas-feiras e nas sextas-feiras. E nós dançamos bastante, e eles tiveram uma dança lá na estaca, e eles tiveram uma valsa. Então eu sabia valsar bem e Evelyn também. Então dançando nós ganhamos a valsa. Enquanto eles estavam dançando, eles tiraram um casal e depois outro, até só sobrava eu e Evelyn. E nós dançamos 2 ou 3 vezes na sala e completamos a dança, e eles bateram as palmas e nós ficamos felizes. Porque eu sabia valsar bem. Eu aprendi na Universidade de Brigham Young. Eu dançava lá, eu tomei aulas de dança, não é? Então eu aprendi a dançar várias danças diferentes. Então eu aprendi a dançar a valsa bem e nós ganhamos a dança. Nós casamos no templo de Salt Lake City, no dia 20 de junho, em 42. E Gary nasceu no ano depois, em outubro, dia 30. Estamos assistindo a aula 18 em Salt Lake City. E Rowland S. Howells, presidente de missão em que eu estava primeiramente, foi o bispo daquela aula. Então, ele teve muito interesse em nós. E ele perguntou a respeito da missão, e eles necessitavam
outros missionários lá que tiveram experiência, porque durante a missão, a guerra, quero dizer, as missões foram fechadas. Então eles queriam abrir as missões novamente, eles queriam começar novamente, então eles queriam missionários de experiência ir lá começar a iniciar o trabalho. Então ele perguntou a respeito da possibilidade de voltar e fazer a missão, e assim eu disse, se eles querem me ir lá, posso ir. Então nós fomos chamados a ir fazer a segunda missão. Para a mãe, fazer uma missão foi um grande choque. E ela nunca saiu de Malad, Idaho, quase. Então ela estava bem ansiosa de sair do país, de de aprender uma outra língua, de partir do pai e mãe em Malad, Idaho, e tudo que ela conheceu. Então para ela foi uma separação um pouco difícil. Ela estava disposta a ir, mas também estava bem ansiosa de sair do país, separar-se dos pais e aprender outra língua e especialmente levar duas crianças, sabendo o que levar. E tivemos uma criança de 2,5 anos e uma criança de 6 meses, e pensando em ir lá com duas crianças e um bebê, foi muito difícil para ela pensar. Mas também ela teve coragem a fazer, responder à chamada. Se eu me lembro, levou 3 semanas ir ao Brasil a primeira vez. E foi uma novidade para Evelyn e as crianças, e cuidar das crianças no navio e tudo isso foi interessante para ela, mas eu não posso esquecer quando nós chegamos em Rio de Janeiro e a alegria que ela teve em desembarcar e estar em terra firme novamente. Naturalmente foi completamente diferente, mas ela aprendeu rápido e começaram a beijar cada pessoa dos dois lados, não é, do rosto, mas ela aprendeu bem e praticou bem. E ela gostava bastante dos costumes brasileiros. Foi de muita cortesia e amor e afeição, e ela aprendeu a responder. E eles gostaram. Ter uma mulher americana capaz de aprender e pôr em prática as maneiras brasileiras. E Evelyn fez isto. O Jim ficou doente e nós não sabíamos o que estava errado, nem os médicos, porque eles pensaram que foi a mudança da temperatura, da comida e do país. Acho que isso também foi a verdade. Então Jim ficou muito doente. E o presidente Rex foi nos visitar ao ir ao interior. Ele disse, na volta, eu não esperava ver a criança viva na volta. Ele esperava de morrer. Mas nós abençoamos Jim e rapidamente ele melhorou e não teve dificuldade depois. Mas foi um desafio para nós. Nós estávamos preparados para perder a criança. Eu tenho um grande testemunho do Evangelho. Eu sei que é a verdade. Eu tenho provado pelas
estudos e pela experiência e pelo serviço. Eu acho que estas três maneiras é necessário para a gente ganhar um testemunho. Mas é interessante estudar especialmente o livro de Mormon, e nós aprendemos a língua portuguesa estudando o livro de Mormon. E por resultado, nós aprendemos muito bem o livro de Mormon. E desde que nós começamos isto, nós sempre estudamos o Evangelho por ler o livro de Mormon. O meu testemunho é verdadeiro, absolutamente, com toda certeza. Não há dúvida nenhuma na minha mente. O que foi difícil foi restabelecer-nos financeiramente, porque eu deixei o emprego e na volta Merrill deu-me emprego, mas foi somente temporário e finalmente eu consegui emprego novamente e começamos novamente. Mas estávamos sem dinheiro na volta, sem casa, sem nada. Então começamos novamente, é como casar novamente com família. O maior ensinamento meu foi familiar. A importância da família na vida mormon e na vida em geral. Acho que este foi da maior importância dos meus ensinamentos. E respeito para as esposas. Respeito para as esposas. Uma coisa que eu amo muito é a energia que os brasileiros têm para futebol. Eu sou botafoguense, o melhor do Brasil, mas era muito engraçado porque eu era botafoguense, meus irmãos Brandon era flamenguista e outro era vascaíno. Então era uma briga danada. Quando os pais moraram em Campinas, eles aprenderam um assobio campineiro. A sua turma sempre, ao procurar um outro, assobiaram. E eu quero demonstrar este assobio. Ao ouvir isso, eles saíram do escritório da casa para cumprimentar seus amigos. E a família Beck adotou esse assobio. Quando um da família fica perdido numa loja, num evento com muita gente, assobiamos o assobio campineiro. Obrigado, amigos campineiros. Eu tenho uma esperança iluminada pelo futuro da minha família, nossa própria descendência, os filhos nascendo na família, a esperança de encontrar com Evelyn novamente e os sentimentos profundos que eu tenho de encontrá-la, amá-la novamente como amamos nos anos do passado. Ela é minha querida, eu não posso dizer mais. É uma bela pessoa, uma bonita mulher. Sempre vestiu-se bem. Eu tenho muita esperança em encontrá-la novamente. Eu vou chorar bastante só em encontrá-la e vê-la novamente.
Em nome da família Beck, agradeço a vocês, os nossos queridos amigos brasileiros. Obrigado pela oportunidade que nos concederam de estar na sua terra, para gozar da beleza da terra, para conhecer um povo caloroso, amoroso. Obrigado pela gentileza que demonstraram para a família Beck, pela forma em que cuidaram dos nossos queridos pais e por tudo que fizeram, as lições que ensinaram para nós. Especialmente obrigado que nos deixaram ser parte da grande família brasileira. Estaremos eternamente gratos a vocês por este privilégio. Muito obrigado.